Caro telespectador, retornamos para esse convívio maravilhoso com o Dr. Mauro Otávio Nassif, onde ele vem aqui explicar, não é, a prática processual penal. Bem, lembre-se que eu fiz uma pergunta no primeiro bloco, vou repetir, tá bom? Recentemente ocorreu decisão no Pretório Excelsior sobre a prisão do condenado em segundo grau de jurisdição, ocasião em que termina o julgamento de mérito do processo, sem, contudo, aguardar o trânsito em julgado para a decretação da segregação do réu. Você não acha que houve uma afronta à presunção de inocência? Totalmente. Antes de responder, eu quero falar para você que falam muito em presunção de não culpabilidade. Sim. Não é verdade, é mentira. O que a Constituição diz é presunção de inocência. Quer que eu diga o artigo? Quero. Artigo 5º, inciso 58. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que o Supremo fez, Laércio, não foi uma decisão, foi uma emenda constitucional. Fizeram uma emenda. E o inferno já tem 7 lugares reservados para os 7 ministros que votaram para mandar para a cadeia pessoas que podem ser depois absolvidas ou anulado o processo. Mas espera um pouquinho, você disse, falou inferno. Inferno. O Fiorentino, ó, você deve conhecer esta passagem. O Fiorentino, que nós conhecemos muito bem, que fala sobre o inferno, Dante Alighieri, ele diz que existe o inferno, o purgatório e o paraíso. Quer dizer que você parou no inferno? Não, você não vai dar a chance do purgatório? De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum, porque certos réus, muitos e muitos réus que vão para a cadeia podem se suicidar na cadeia, Sim. podem ser viciados e depois do processo pode ser anulado. Pode ser absolvido por atipicidade. Sim. Não é verdade. Então eu vou chegar até onde eu quero chegar. Continue, por favor. O seguinte, a decisão do Supremo foi absurda, foi teratológica. Eu repito, teratológica. Primeiramente que foi uma emenda constitucional, não foi uma decisão. Porque a Constituição Federal, a Carta da República, é claríssima. Então entenderam o trânsito em julgado de outra maneira. Não pode. Ou se reforma a Constituição ou não. Aonde eu quero chegar? Mas eu tenho uma ideia, não sei se eu posso, se você vai me acompanhar. Você não acha que atualmente, com estes 7 ministros que você colocou, não estão dando uma rasgadela na Constituição, não? Estão, exatamente, porque eles enxergaram o trânsito em julgado como se não fosse trânsito em julgado. Está errado. A Constituição Federal manda haver o trânsito em julgado. Sim. Agora, se demora, não é problema do réu, não é problema do advogado. Acontece o seguinte, os recursos devem ir para Brasília, devem aumentar os números de ministros para ir mais rápido e transitar em julgado. Transitou em julgado, o réu vai ser preso. Agora acontece o seguinte... Essa é a ideia que você sugere. Claro, o mais rápido possível. Sim. Mas há necessidade de aumentar o número de magistrados, de ministros no Superior Tribunal de Justiça. Também, no Supremo terceira também. Instância. E no Supremo também. São 11, temos que... Teriam quantos? 16 ou 20. Para ir mais rápido. Inclusive eu participei... Mas teria que ser ímpar, né? Sim, ou 16, ou 19, ou 20, ou 21. Tem que aumentar o número. Inclusive, há anos atrás, eu participei de uma mesa redonda com vários ministros do Supremo Tribunal Federal aqui, e para agilizar a justiça, e um deles disse, olha, eu concordo com tudo, menos com uma coisa, aumentar o número de ministros, não. Mas por quê? Porque eu quero ser um dos 11, não quero ser um dos 21. Compreendeu? Muito bem, vaidade, né? Aonde eu quero chegar? O trânsito em julgado pode ser mais rápido, ele pode ser mais ágil. Acontece que o grande erro desta decisão, além de ter feito a hermenêutica, a exegese da Constituição errada, o grande erro é o seguinte, quando vão para Brasília os temas, que eu tenho uma solução para isso,
pode haver nulidade processual. Pode, A claro. nulidade processual é muito reconhecida em Brasília e o réu está preso. Nesse ínterim, o réu pode ser serviciado, pode ser morto. Claro. Então acontece o seguinte, está errada essa decisão, tem que manter o trânsito em julgado, tem que apressar o trânsito em julgado o mais rápido possível para que haja uma decisão, mas não rasgar a Constituição. Agora eu quero dar uma dica Sim. sobre isto. Mas eu tenho alguma coisa para falar sobre o momento do mérito, do julgamento do mérito. Do mérito, muito bem. Apenas antes de você falar sobre isso, eu quero acrescentar, antes da dica importantíssima, eu quero acrescentar que os recursos para Brasília, eles tratam indiretamente do mérito, porque a nulidade toca no mérito. Sim. Se houve uma nulidade de cessamento de defesa, de preclusão, de etc., isso toca no mérito. Então não é verdade que terminou tudo em segundo grau. Essa é a minha opinião. Agora, a minha maior dica é a seguinte: o réu, quando é condenado em segundo grau, e ele pode recorrer para Brasília, ele deve fugir. O réu não deve se apresentar à cadeia. Ah, não? Não, de jeito nenhum. Advogado não é carcereiro. Advogado não é delegado. O réu foi condenado, ele fica homiciado, fica foragido, evadido. O advogado não pode financiar a fuga dele, logicamente. Claro que não. Mas o advogado pode orientá-lo a não se apresentar. E o advogado, eu nunca apresentei. Essa é uma técnica processual. Claro, ele não se apresenta, fica foragido, enquanto o advogado faz o recurso para Brasília. O recurso especial, extraordinário, reclamação, agravo criminal, agravo regimental, habeas corpus. Não há necessidade de apresentar o réu. Por que apresentar o réu se não transitou em julgado? Eu tenho. E a prescrição não é interrompida. Sim. A não ser que ele vá preso. Certo. Então quer dizer que você entende que deve-se observar a paridade com o artigo revogado, o artigo 594, que agora Sim. não existe mais, Sim. que o réu ele pode recorrer sem naturalmente de ir à prisão? Sim, exatamente. Ah. Quando o segundo grau... Porque do primeiro grau para o segundo grau, aí ele apela em liberdade. apela em liberdade. Em segundo grau... Ele não é obrigado a se recolher Então, para que o processo tenha legitimidade da apreciação. Em segundo grau, Sim, manteve-se aquela pena e o tribunal mandou prender apressadamente. sim. É uma decisão temporã. É uma decisão leviana. Uma decisão temporã, uma decisão antes da hora. O que faz o réu? Vai se apresentar por quê? Ele foge. Ele fica homiciado. Ele fica em lins. Fica em lins, exatamente. E o advogado continua recorrendo. Os advogados costumam falar em lins, caro telespectador, lugar incerto e não sabido. Eu não apresento o réu à cadeia. Não apresento, porque depois do réu é apresentado, ele é morto na cadeia, a culpa vai ser minha. Claro. Muito bem, então, aí está a minha opinião, que o Supremo Tribunal Federal errou e a parte prática disto é fugir. O réu não deve se apresentar e deve recorrer. Muito bem, você colocou dessa maneira, eu até quero fazer uma observação, caro telespectador, no tocante ao mérito do julgamento em segundo grau de jurisdição. Julgamento em segundo grau de jurisdição entende a doutrina que termina o julgamento do mérito da questão. Se ele matou, se ele não matou, se essas testemunhas disseram isso, disseram aquilo, é o julgamento do mérito. Agora, o doutor Mauro, exímio na profissão como alimentou e aguçou a nossa mente no sentido de que há uma nulidade. Exatamente. E esta nulidade, que ela compõe um instituto processual, ela pode ser apreciada também para desvitalizar o mérito. Mas para desvitalizar o mérito, que foi julgado em segundo grau. Já está preso. Não, tudo bem, que foi julgado em segundo grau. Isso mesmo.
Eu entendo que quando termina, e além do que, eu acho que deve-se ter uma outra postura no sentido também da presunção de inocência quanto aos embargos infringentes. Vamos supor, um réu que teve um voto divergente em segundo grau de jurisdição. Vai preso. Vai preso? Não pode ir preso. Tem que se, porque os embargos prorrogam o julgamento do processo, do mérito. Prorrogam. Se por acaso o profissional do direito, que é o dever dele ou não, dependendo do momento em que ele possa dar a sua opinião, se ele não ingressa com os referidos embargos, é óbvio que transita em julgado. Transita-se em julgado, perdão para você, Mauro, transita-se em julgado o mérito da questão. Sim, que é em segundo grau de jurisdição. Muito bem. Veja bem, Laércio. Acontece o seguinte, a solução é muito simples. Vamos apressar o trânsito em julgado. Tá bom, eu concordo com você. Apressa o trânsito em julgado. Inclusive, a ministra Ellen Grace, hoje aposentada, foi a primeira ministra a lançar uma tese no Supremo Tribunal Federal. Eu conheço, claro. De que quando houver... Você conhece a ministra Ellen Grace? Boa, muito bem. Admiro muito. Muito bem. Eu também. De que quando, a tese é dela, que quando ela perceber, ou o Supremo, que está havendo recurso protelatório, eles antecipam o trânsito. É possível isso. Claro. Então, tem que transitar em julgado. Então, por exemplo, embargos de declaração, em embargos de declaração, em embargos de declaração. Transita. Eu abomino essa duplicidade ou triplicidade dos embargos. Aonde eu quero chegar? Não se pode metamorfosear a Constituição. Claro. A Constituição diz trânsito em julgado. Os 7 ministros que irão para o inferno disseram assim... Não irão para o purgatório? Não. Mas Dante prevê o purgatório. Não, porque o réu vai ser preso e morre na cadeia. Tá bom. E morre. Eles disseram o seguinte, não, trânsito em julgado não é o que diz a Constituição. O trânsito em julgado é o mérito, mas não é isso que diz a Constituição. Então, na minha opinião, tem que apressar o trânsito, ou então se muda a Constituição. Mauro, eu tenho a impressão que ou então se muda. Que os seus 7 ministros do inferno, eles quiseram dizer o seguinte, que ocorre o trânsito em julgado do julgamento do mérito em segundo grau. Mas não é isso que diz a Não, mas eu sei, eu sei que não é. E não é mesmo, caro telespectador. A coisa é diferente. É o trânsito em julgado no final, ou seja, ainda há mais uma instância a ser apreciado aquele processo. Vamos ver se há nulidade ou não, se há tipicidade ou não. A propósito, eu tenho uma pergunta para você. O duplo grau de jurisdição abrange, então, a 4 instâncias, não é verdade? 4 instâncias, exatamente. Eu gostaria que você explicasse para o telespectador. Exatamente. O primeiro grau é o Tribunal do Júri, os magistrados federais, estaduais, Sim. o GCRIM, primeiro grau. Depois vamos para o segundo grau, que é o Tribunal Regional Federal, da terceira região, são 5 tribunais, Tribunal de Justiça, que você fez parte brilhantemente, depois o terceiro grau, o Superior Tribunal de Justiça, que são... Não, aí são instâncias, né? Terceira instância, quarta instância, terceira instância, o STJ, 33 ministros, o presidente é o Falcão, Atualmente, e o quarto grau, que é o Lewandowski, o presidente, são 11 ministros. Então, são 4 instâncias. Dá para apressar rapidamente esse trânsito. Sim. Para esgotar aquela possibilidade. Agora, Laércio, eu quero falar mais. Então, fale outra dica, vamos lá. Uma outra dica importantíssima. Ótimo. Vamos lá. É o seguinte, rapidamente, eu quero enxugar a coisa. Quando o jovem advogado vai fazer um júri, eu estou contando isso porque eu já vi muito isso, já me contaram muito. Ele vai fazer um júri, o promotor tem 1h30, se for um réu só, e acusa o réu. O defensor tem 1h30 e defende o réu. Levantou uma tese qualquer, vamos supor, inexigibilidade, conduta diversa, etc. Muito bem. Quando termina a defesa do defensor, 1h30,
O juiz, o advogado tem que ficar focado, concentrado. O juiz vira-se para o promotor e diz: doutor, o senhor vai à réplica? Muito bem. O promotor, ele é obrigado, segundo a lei, a dizer: não, excelência, não irei à réplica. Acabou. Acabou, claro. Acabou. Se o promotor disser, e eu vi isso várias vezes, eu soube disso, se o promotor disser: excelência, eu não preciso ir à réplica, porque a culpabilidade do réu já ficou perfeitamente... Não pode. Já é a réplica. Já é a Então, réplica. o advogado pode fazer a tréplica. Claro. Esse claro. é um assunto, bem colocado. Esse é um assunto importante, porque Bem os colocado. advogados, eles não prestam atenção. Eles ficam pensando, conversando. Então, doutor, o senhor vai à réplica? Eu não preciso ir à réplica, excelência. O réu já foi mostrado que é culpado e não falam nada. Agora, lá essa já é a réplica. Já é a réplica. Agora eu quero falar uma outra coisa. Pois não, fica à vontade. Um provimento do Tribunal de Justiça, que é o seu tribunal. Ótimo. Um provimento que eu vou ler rapidamente. Não vou ler, vou tocar. Provimento do Tribunal de Justiça. Do seu tribunal. Réu absolvido por júri tem liberdade imediata. Muito bem, Eu vou mostrar. explicar. Acontece o seguinte. Explique isso. rapidamente. Explique isso e já vou aproveitar e já faço a pergunta subsequente. Rapidamente. Não, subsequente. 28 Explique como era antigamente. 28 segundos. Antigamente, Como era antigamente. O réu preso e a júri. Ele era absolvido e não havia nos autos os antecedentes dele. O escrivão não tinha feito Sim. a pesquisa se para o alvará de soltura clausulado, Sim. se ele deveria ser solto ou não. Não havia essa pesquisa. Então, o réu voltava para a cadeia, apanhava dos colegas, Sim. porque os colegas de ciúmes dele, que tinha sido absolvido, batiam nele, Sim. e ele era solto 2, 3 dias depois. Agora não. Segundo o provimento do Tribunal de Justiça... Como nos Estados Unidos. Exatamente. Então, antes do júri do Sai réu pela preso, porta da frente. o escrivão, ele é obrigado, segundo o provimento do seu tribunal, ele é obrigado a fazer uma pesquisa sobre se ele tem outros mandados de prisão ou não. Se não tiver nenhum mandado de prisão em vigor, nenhum por Aldo estado... estiver preso, né? Aldo estiver preso, absolvido, já saiu. Tive um caso há pouco tempo que saiu, foi até o Walmart e comprou uma máquina de fotografar e a mulher dele fotografando na porta do tribunal do júri. Eu gostaria que você falasse sobre a morosidade do judiciário. O que a você morosidade acha? do judiciário atualmente é a coisa mais simples do mundo, aumentar o número de membros. Mas não pode, não temos dinheiro. Tem dinheiro sim. Não temos, não. Bem, não aumentando temos. o número de membros e colocando o desembargador aposentado para trabalhar também, para ajudar. O meu presidente do Tribunal de Justiça, o Paulo Dimas de Beres Mascaretti, falou no seu discurso de posse o seguinte, que nós vamos priorizar os membros que nós já temos aqui no tribunal. Claro. Não é? E vamos dar a eles todo o material para que eles possam... Quanto mais trabalhar, melhor. Lógico. Antigamente, você se lembra, trabalhava o fórum, funcionava sábado de manhã. Exatamente. Até uma hora. Muito bem. Paulo, lamentavelmente eu estou finalizando o programa. Eu digo lamentavelmente porque não é todo dia que a gente tem uma pessoa como você aqui no Tribunal no Direito e Justiça em Foco, que nos dá informações preciosíssimas para que a gente possa passar para o telespectador, para o jurisdicionado, enfim, para a sociedade. Isso é muito importante. Então eu gostaria que você apresentasse as suas considerações finais. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a você. Esse programa tem sido muito comentado. Os meus alunos assistem, comentam, gostam demais do programa. A sua figura tem uma respeitabilidade enorme no mundo jurídico. Mas eu quero terminar, dar a minha mensagem final, dizendo que os estudantes, os jovens advogados, devem militar no tribunal do júri, devem ficar junto com o povo, devem postular a justiça para o povo, que é realmente o maior juiz. Muito bem, doutor Mauro Otávio Nassif, assim será feito. Bem, gostaria de encerrar então o programa de hoje, lembrando a reflexão de Salvador Allende. Não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos. Quero agradecer mais uma vez a notabilíssima presença do profissional de direito, Dr. Mauro Otávio Nassif, que hoje
engrandeceu sobremaneira o programa Direito, Justiça em Foco. Mauro Otávio Nassif, muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas, je me débat.